não sei se eu prego primeiro ou profetizo primeiro. Ou se eu prego profetizando. Bom, eu já preguei 15 dias consecutivos, mas eu nunca fiquei 15 dias sem pregar. Então eu voltei com muita vontade. É bom estar em casa. I love you. Te quero, te amo. Tava com saudade. Aleluia. Nós viajamos 15 dias por primeira vez em 7 anos. Amém. Quem não sabe, pastor também precisa ter vida normal. Mas eu tenho algo para dizer. Nessa viagem eu consegui visitar a igreja do Miles Monroe. E estive também na casa do apóstolo Guilherme Maldonado. Fizemos um monte de coisa legal. Mas o que eu mais gostei, pode perguntar à minha esposa, foi ter ido no culto do Miles Monroe e ter recebido a ministração do meu pastor. Porque as coisas lá do mundo, elas são legais, mas só o Espírito Santo satisfaz. E eu acho que é melhor voltar para casa do que sair. Então estou mais feliz hoje do que quando estávamos descansando. Estou muito feliz de estar em casa. Vamos para 50 nações, amém? Você está preparado? Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Quem está aqui na família do Reino pela primeira vez, põe a mão lá em cima assim para a gente conhecer vocês. Gente, olha quantos visitantes hoje. Uau. Família do Reino não é uma igreja para você frequentar. É uma família para você pertencer. É um lugar de propósito, é um lugar de destino. E não é um lugar que você só vem para ficar. É um lugar onde você também vai ser enviado. Onde você vai ser comissionado. Onde Deus vai te entregar uma missão nas suas mãos. E hoje nós estamos eu já estou em modo CIES 2025. Quem já está com essa expectativa assim borbulhando? O maior evento profético que a gente já fez. Gente do mundo inteiro está vindo, literalmente. Queria até colocar o vídeo aqui para vocês, para quem não assistiu ainda. Tem muita gente online que não assistiu ainda o vídeo do CIES. Não sei se o Tuto já deixou preparado aí para gente. Sim? Vamos colocar então. Chegou o momento de nos posicionarmos como a Igreja Sobrenatural de Cristo. Há um alinhamento profético acontecendo no Brasil e nós não podemos ficar de fora. God is speaking to the church. Deus está falando com a igreja. What is happening now in the heart of the O que está Father? acontecendo agora no coração do Pai? Tu palabra está por cumprirse. A tua palavra está por se cumprir. La fecha del cumplimiento se apresura a su A fin. data do cumprimento chega ao fim. Cada vez que Dios levanta una palabra profética, Todas as vezes que Deus levanta uma palavra profética, es porque el corazón de la nación se va a liberar. é porque o coração da nação vai ser liberado. E veremos a glória de Deus. E teremos então os poderes do reino de Deus e vamos manifestar a glória dos filhos de Deus. Eu venho dizer que no meio das trevas, a igreja gloriosa vai se levantar como uma luz. Está se levantando uma nova igreja. De 18 a 21 de julho, Balneário Camboriú será o altar de um mover sobrenatural jamais visto. Serão 4 dias intensos de revelação profética e da presença manifesta do Espírito Santo. No maior centro de eventos de Santa Catarina, o Expocentro. Milhares de filhos, ministros, intercessores, adoradores e profetas reunidos em um só lugar, para um só propósito: o despertar da Igreja Profética. Prepare-se para uma nova estação. CIES 2025, a Igreja Profética. Meu Deus. Meu Deus. Eu espero que você já tenha garantido o seu ingresso. Ali na entrada da igreja tem um estante
com toda a informação para você adquirir o seu ingresso e dos seus amigos. Convida alguém para ir lá. Se você não conhece, só convidei profetas de calibre mundial. Vou repetir, eu só convidei profetas de calibre mundial para esse evento. O profeta Hernan Acosta é amigo pessoal do Cash Luna, é o único profeta de ofício reconhecido, um dos 2 profetas conhecidos mundialmente que tem pregado, por exemplo, na igreja do pastor Cash Luna, uma das maiores igrejas do mundo. Está ali também Tony Calado, que não preciso falar nada, que vocês já viram sinais, maravilhas e profecias se cumprindo dele aqui. Chris Belek, para você ter noção, estava até na posse do Trump lá nos Estados Unidos, então ele é de calibre mundial, né? E nós estamos falando que Deus, ele é profético. Diga comigo, Deus é profético. Nós estamos num culto profético. Você está dentro de uma profecia nesse exato momento. Quando eu e minha esposa chegamos aqui, cada um com uma mala, a gente não tinha nada. A gente só tinha uma profecia. Uma mala cada um, mas a gente tinha uma profecia, que de Balneário Camboriú nasceria um avivamento que tocaria 50 nações. E eu quero dizer para você o que Deus está fazendo. Nós estamos agora traduzindo os meus livros para outros idiomas. Estamos recebendo convites para pregar nos Estados Unidos. Lançamos o livro que daqui a pouco vai estar aqui na nossa livraria também. Vou lançar aqui na igreja, Banco de Deus na Terra, em espanhol. Lançamos lá na igreja do apóstolo Ledesma. Tinha 59 mil pessoas no evento. Deus tem nos levado além das fronteiras do Brasil. Já estão as nações se abrindo. Estou em contato agora com o assistente pessoal de um dos homens que eu mais admiro no mundo, que é o Bishop David Oyedepo, que construiu uma cidade lá na Nigéria. A igreja tem aeroporto próprio. É a única igreja do mundo que tem aeroporto. E nós estamos fazendo de tudo para levar uma caravana de pastores para ir lá. Então Deus está nos colocando em lugares inimagináveis. Você pode dar uma glória a Deus? Estamos com uma igreja em crescimento, uma igreja em avivamento. Essa semana nós tivemos, infelizmente, um velório que nós atendemos e cuidamos da família. E no meio do velório, um dos nossos jovens resolveu orar por milagre e Deus operou sinais e maravilhas dentro de um velório. Então você vê uma igreja avivada, jovens fazendo curas, milagres, profecias, unção, poder, acontecendo em todos os lugares. Não é só o pastor Pedro, né? Eu saio e aí chega um informe para mim que muita gente tem aceitado Jesus, muita gente tem sido curada. Estamos lá no nosso abrigo lá em Camboriú e Deus está curando. O pastor Tiago orou por uma pessoa que estava há 15 anos na cadeira de roda e Deus levantou ele. Diga assim: eu faço parte de um avivamento mundial. Então nós só tínhamos uma profecia, só. Quando a gente começou a igreja, aqui na esquina, que hoje é um forno de pizza ali, cabia 50 cadeiras só. Não tinha ar-condicionado, não tinha microfone, não tinha caixa de som. Minha esposa com o ex das recém-nascido. Mas a gente tinha uma palavra. Aleluia. Se você soubesse o poder de ter uma palavra. Ah, se você soubesse o poder de ter uma palavra. Quem aqui tem uma palavra? Alguém tem uma palavra aqui? Alguém tem uma palavra aqui? Alguém tem uma palavra de Deus aqui? Ah, se você soubesse o poder de ter uma palavra de Deus. Um dos versículos mais importantes da Bíblia. Aleluia. Versículo que diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu quero mostrar para vocês. Eu vou pregar e profetizar ao mesmo tempo, então.
Números 23, 19. Vou dar lugar. Quem falou isso? Aleluia. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Aleluia, aleluia. Se Deus fala, ele cumpre. E eu tenho uma notícia boa para você. A Bíblia diz o seguinte: que mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Uau! Diga comigo, quando nós somos infiéis, mesmo assim, ele permanece fiel. Tem muita gente que pensa, isso está em 2 Timóteo 2,13, coloca lá. Coloca lá. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque talvez você errou, talvez você tropeçou, talvez você não cumpriu a sua própria palavra, mas isso não significa que caiu por terra o que Deus falou para você. A promessa dele continua de pé, a palavra dele continua de pé. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel por natureza. Nós temos que lutar para ser fiel, e às vezes erramos, mas mesmo errando, ele nos levanta de novo e faz a palavra dele se cumprir na nossa vida. Aplauda o nome dele, ele é maravilhoso. Alguém, eu sei que não é uma só, algumas pessoas precisavam ouvir o que eu vou falar agora. Alguma vez Deus falhou contigo? Alguma vez Deus te deixou na mão? Alguma vez Ele te abandonou? Então por que você está com medo agora? Assim te diz o Senhor: eu nunca falhei e nunca te falharei. Nunca te faltou, nem nunca te faltará. Eu sou o Senhor teu Deus, que cuida de ti, que te tomo pela mão direita. Eu sou o teu pastor, nada te faltará. Eu sou aquele que peleja as tuas pelejas. Eu sou aquele que intercede por ti diante do Pai. Eu cuido de ti. E quando uma porta se fecha, é porque já tem uma maior te esperando. Às vezes nós não entendemos como que Deus se move. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu achei que Deus ia me honrar dessa forma. Eu achei que ia ser desse jeito. E Deus manda dizer para você o seguinte: os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Aleluia. Diga comigo, Deus é profético. Tudo de Deus é profético. A Bíblia é uma profecia. Inclusive, a palavra Bíblia não existia no tempo da Bíblia. Eles chamavam a profecia. Olha para você ver. Inclusive, se você ler lá Apocalipse, vai dizer assim, o livro dessa profecia. Deus é profético. O Espírito Santo é profético. A igreja é profética. E derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E o que acontecerá? Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Hoje eu estou pronto para profetizar. E você tem que entender que Deus é profético. Crê nos seus profetas e prosperarei. Crê no Senhor teu Deus e estareis firmes. Mas crê nos teus profetas e prosperareis. Você não precisa mais do que ter uma palavra de Deus. Hoje eu quero falar de 3 coisas que vão acelerar o cumprimento da profecia na sua vida. Eita glória!
Eu falei, estou no modo CIES já, porque o CIES, o tema desse ano é a igreja profética. Eu quero falar de 3 coisas que vão acelerar o cumprimento da profecia de Deus na sua vida. Porque o tempo, a gente fala, não, é no tempo de Deus, mas muitas vezes nós aceleramos ou nós atrasamos a profecia. Quem quer acelerar as profecias? Tem como acelerar? Tem. E nós vamos falar de como fazer essas coisas, essas profecias acontecerem. E agora eu tenho outra coisa para dizer para você. Que mesmo que você não tenha uma palavra profética da boca de um profeta, as profecias da Bíblia também são para você. E se você conhece essas profecias, deixa eu te explicar. Diga comigo, as profecias da Bíblia são para a minha vida inteira. As profecias de um profeta são para um tempo da minha vida. Quem pegou? Ou seja, às vezes você não tem, um profeta nunca parou e pôs o dedo e disse uma profecia para você, ou um anjo nunca apareceu para você, mas um dia você leu a palavra e a palavra entrou no teu coração e você creu. Isso já é uma profecia. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, te abençoarei sobre todas as nações da terra, e tu serás uma bênção. Não preciso eu profetizar, você pode tomar essa palavra para você. Você pode crer que o que está escrito aqui é para você. Lá em Salmos 2 diz, pede-me e te darei as nações por herança. Você pode crer nessa palavra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você pode pegar essa palavra e dizer, eu vou por todo mundo pregar o evangelho. Você pode ler Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores, e crê nessa profecia que isso vai se cumprir na sua vida. Então não é só a profecia pessoal de um profeta, mas toda a escritura é uma profecia que você pode tomar posse hoje na sua vida. Tem pessoas que elas vivem apenas lendo as escrituras, vivendo o evangelho como o estilo de vida, e está tudo bem, mas além de você viver a Bíblia como estilo de vida e como princípios para a sua vida, eu quero desafiar você a viver dentro das janelas proféticas de Deus. Diga comigo, Deus está fazendo alguma coisa na terra agora. Será que eu faço parte disso? Pastora Isa ensinou a igreja inteira a fazer essa oração. Senhor, não me deixe de fora do que tu estás fazendo. Uau! Quando você lê os livros, eu leio os livros, você escuta as histórias, o podcast que conta das histórias de avivamentos. Quem ama escutar essas histórias? Uau, o que Deus fez aqui, o que Deus fez lá, o que Deus fez aqui, o que Deus fez lá, e como Deus curou, e como Deus abençoou, e como Deus prosperou, e como Deus mudou. Eu não quero ler a história dos outros, eu quero que os outros leiam a nossa história. Então não quero que você só tenha a Bíblia como é o centro da minha vida e está tudo bem, eu vou viver em santidade. Não, isso é o principal. Mas depois disso você tem que entrar dentro das janelas proféticas de Deus e saber o que Deus está fazendo e reconhecer a voz de Deus e mover no profético. Quando você perde a nuvem profética de Deus, você seca no deserto. Mas quando você continua seguindo a nuvem de Deus, você entra na terra prometida. Então, muita atenção no que eu estou te falando. Todos que saíram do Egito tinham a mesma profecia, que iam chegar na terra prometida. Mas só 2 chegaram lá. Ah, pastor, o senhor disse que Deus permaneceu fiel, mas chega uma hora que o cabo morre.
Quem entendeu? Então, se você não fizer por onde, a profecia não vai se cumprir na sua vida. Então, uma nação inteira tinha profecia. Sabe quanto tempo demoraria a chegar do outro lado? 11 dias. Ficaram 40 anos até todos morrerem. Porque não aceleraram, não fizeram a parte deles. Diga comigo, na profecia existe uma parte que me corresponde. Quem está entendendo? Estou sentindo a unção de Deus nesse lugar. Alexandriana, fique em pé. Quando eu entrei na igreja e vi vocês dois, o Espírito Santo disse que hoje Deus vai marcar um dia onde vocês estão entrando num tempo de refrigério, num tempo de bênção, num tempo de recompensa. Deus está tirando todo o peso que estava sobre a vida de vocês, e vocês estão entrando no tempo da honra de Deus. Deus vai surpreender vocês a partir de hoje, contando hoje, pode contar a partir de hoje. Deus vai surpreender vocês financeiramente, Deus vai surpreender vocês na família, Deus vai surpreender vocês no trabalho, Deus vai surpreender vocês com viagens, Deus vai honrar. Aleluia. Deus manda dizer, Alexandre, que você foi aprovado. Fique em pé ainda. Quando Deus coloca um fardo muito grande sobre a vida de alguém, o que a Bíblia está dizendo é: eu confio muito em ti. E Deus manda dizer: eu confio muito em ti. E o Senhor diz: prepara o teu passaporte, porque está vindo Estados Unidos. Você estará viajando em muitas nações, você e sua família. A oração que você faz no secreto com Deus, Deus vai usar minha boca para falar publicamente. A sua oração no secreto é: Senhor, eu quero dar para o meu pai e para minha mãe a dignidade que eles merecem. É verdade ou não é? Essa é a sua oração? E o Senhor diz assim: ainda esse ano você vai começar a dar essa dignidade que você tem pedido. Você vai comprar, você vai dar viagens, vai dar casa, vai dar carro, vai dar férias, vai honrar os teus pais. Há uma unção sendo derramada sobre a vida de vocês agora. E se preparem, diz o Senhor, porque em breve vocês serão consagrados a pastores, vão ser ungidos, vão profetizar, vão orar pelos enfermos, vão curar enfermos, expulsar demônios. Vou te honrar sobre as nações, diz o Senhor. Meu é o ouro e minha a prata. Eu não coloquei tudo o que era para colocar na tua mão ainda, porque eu estava apenas te preparando para o que há de vir, diz o Senhor. E Deus preparou essa profecia diante da tua família que veio hoje. Porque assim como fiz com Davi, honrei ele diante das suas famílias, assim farei com vocês, diz o Senhor. Nemaia soye brocanere mekia sundioromondi kai rebre korobo shudere keresea namai kosto yemede brosto de bekaya rohosho de keresea nenamasorobo koramandere brechea. A igreja aplaude o Espírito Santo que está forte a unção nesse lugar. Aleluia. Podem se sentar. São 3
Vou tentar falar dos 3 pontos hoje. Quem tem profecia, quem crê que Deus tem algo grande para a sua vida, levanta a mão. Eu não vou ficar pregando extensamente, porque eu tenho que profetizar para muita gente ainda. Aleluia. Diga comigo, fé faz a profecia se cumprir. Diga comigo, fé faz a profecia se cumprir. Terceira vez, diga comigo, a fé faz se cumprir a profecia. Então, atenção nessa frase que eu anotei aqui para você. Fé não é só acreditar que Deus fará algo, mas fazer o que Ele mandou você fazer, para Ele fazer o que Ele falou que ia fazer. Vou ler de novo. Fé não é só acreditar que Deus vai fazer o que Ele falou. Eu creio que Ele vai fazer. Não é só isso. Fé é você fazer o que Ele mandou você fazer, para Ele fazer o que Ele falou que ia fazer. Vou colocar do jeito que até o meu filho Esdras poderia entender agora. Fé não é dizer assim, eu creio que Deus pode curar ela. Fé é você pôr a mão e dizer, seja curada em nome de Jesus, porque Deus diz, e porão as mãos sobre os enfermos. E que cura que você precisa agora? Está precisando? Porque eu já pus a mão ali. Aproveita. Ok. Graças a Deus. Quem entendeu? Não adianta você falar, eu creio que Deus cura. Adianta? Adianta você fazer o que Deus falou, para Ele fazer o que Ele falou que ia fazer. Então diga comigo, eu preciso fazer a minha parte. E o que Deus demanda de você? Diga comigo, Deus só demanda a minha fé. Então às vezes você está esperando em Deus, mas eu venho te dizer, isso é Deus que está esperando você agir. Deus vai fazer, eu sei que Ele vai. Sim, mas e você, está fazendo? Diga comigo, a fé honra a Deus. E Deus honra a fé. Outra vez, a fé honra a Deus. E Deus honra a fé. Então você vê gente que em 10 anos não conseguiram praticamente nada. E você vê pessoas que em 6 meses alcançaram muito. Deus ama um mais que o outro? Não. A diferença é que um às vezes caminha pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza, reclamando, murmurando, se comparando, criticando, e o outro está fazendo. Tem aqui pelo menos sentados umas 30 pessoas que têm uma profecia de abrir uma empresa e não tem nenhum CNPJ. Eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus... Meu filho, cadê o teu CNPJ? Se Deus falou que você vai ser empresário... Bom, se alguém me profetizar que eu vou ser empresário, no outro dia eu abro um CNPJ. Se Deus falar para mim que eu vou para as nações, no outro dia eu vou tirar meu passaporte. Se Deus falar para mim que eu vou ser usado em curas e milagres, eu vou caçar um doente para pôr a mão. Amém? Aleluia. É Daniel o seu nome? Fique em pé, Daniel.
Deus me deu uma palavra para você. E Ele falou, vou dar a palavra para ele porque ele está pedindo demais uma palavra. Está pedindo mesmo? Você é ansioso. Você quer ver as coisas acontecer muito rápido. Mas Deus manda dizer para você, os meus olhos estão sobre ti. Eu vou fazer. Ele deixou você ver. Esse desejo que você tem, você sonha com a unção. Você sonha com os milagres. Você sonha com você pregando. O Senhor diz assim, é isso que eu tenho para ti. Tu serás um homem de Deus. Tu serás um homem de nações. Tu serás um homem reconhecido pela unção. Mas muitas distrações têm entrado no teu caminho. Muita coisa quer te tirar desses planos. Muitas vozes têm falado, vai ganhar dinheiro, vai namorar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o Senhor manda dizer para você, foco na minha presença, foco na minha palavra e foco em me servir, que eu farei cumprir essa palavra sobre a sua vida, assim diz o Senhor. Aleluia. Segunda coisa, diga comigo, dedicação e compromisso para com o reino. Isso é primordial nessa palavra hoje. Buscar primeiro o quê? E a sua e as demais coisas. E se a gente incluir nas demais coisas as profecias? Buscar primeiro o quê? E a sua. E o que vai acontecer? E se a profecia também faz parte das demais coisas? Então muitas vezes nós começamos a buscar as nossas próprias coisas. E eu vou te dar um segredo. Quem gosta de segredos? Você quer saber se é de Deus ou não é de Deus a profecia que você está esperando cumprir na sua vida? Então, pega essa aqui. A profecia de Deus na sua vida nunca inclui só você. Se a profecia é tudo eu vou ser lindo, mais cheiroso, mais bonito, mais rico, mais... Essa profecia é balela. Quando a profecia vem de Deus, ela abençoa muita gente através de você. Muita gente. Quem vai ser empresário, vai ser em grande empresa, levanta a mão. Deus vai te abençoar porque você vai dar emprego para muita gente. Dar emprego para muita gente. Tirarás muita gente da pobreza. Você precisa entender que o empresário, ele tem uma posição de paternidade. E através dessa empresa você vai dar paternidade, vai dar destino para muita gente prosperar. Então quando você fala, eu vou ser empresário para andar de carrão. Não, já errou, Deus não vai te abençoar. Quando você fala assim, eu vou ser empresário porque eu vou tirar muita gente da pobreza, eu vou ser quem mais vai dar cesta básica. Falando em cesta básica, nós estamos com um problema. Cada vez as pessoas estão mais pobres, estão pedindo mais cesta básica, e a família do reino está precisando doar mais cestas básicas. E se Deus tocar no teu coração, por favor, procure a Senders. Cadê os nossos trabalhadores da Senders? Quem trabalha na Senders aqui? Tá o Luiz, fique em pé, filho. O Lucas, e fala, eu quero doar cestas básicas, estou precisando muito, tem muita gente passando necessidade de desamparo, de não ter comida em casa, tá bom? E eu vou dar hoje 20 cestas básicas, tá bom? Então depois do culto me cobra que eu vou mandar o Pix de 20 cestas básicas. Eu queria que vocês fizessem isso também.
Alguém entrou no culto com problema no rim, dores, latejando. Deus falou para mim que o momento da cura dessa pessoa é agora. Quem veio pedindo a Deus essa cura, levanta a mão. Se você falou, pastor, eu entrei aqui com essa dor, pedindo a Deus para me curar dessa dor, fica com a mão, fica em pé. Quem levantou a mão lá? Estava com isso. É aqui, né? Põe a mão de onde que é a dor. Você está com a dor aonde? Põe a mão onde está doendo. De vez em quando eu sinto dor aqui. E é do rim? Uhum. Então, por causa do canal do rim? Aqui. Ok. Põe a mão. Tem mais alguém que veio com esse problema e pediu para Deus esse milagre? Como é que é seu nome, jovem? Gabriel Vieira. Quantos anos você tem? 12. Você pediu para Jesus te curar disso? Sim. Quando tem profeta na casa, fica aí, minha filha, eu tô indo aí pra mãe e você. Deus fala com o profeta do que as pessoas estão pedindo para Deus. Como é que você pediu para Deus? Você falou para ele curar você? Sim. Quando que você fez essa oração? Desde quando que eu comecei a passar muito mal, eu pedi durante vários dias. E falaram para você o que era do rim? Sim. Que é o rim. Teu pai e tua mãe tá aqui? Sim. Você é o pai dele? Deixa eu falar com você. Ele pediu para Deus curar ele? Sim, pediu. Há quantos dias que ele tá assim? Faz uns 3 meses, mais ou menos. 3 meses? Ele fez exames, tudo tem pedra no rim, né? Tem o quê? Pedra no rim, cálculo, né? Renal. Pedra no rim. Isso. Está pronto para ser curado? Sim. Repete o seu nome? Gabriel Vieira. Abra as mãos assim, Gabriel, fecha os seus olhos e diga assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus. Pedras, desapareçam agora, em nome de Jesus. Todos digam obrigado, Jesus. Tá feliz? Sim. Você foi curado. Amém. Você entrou aqui com dores? Não. Ok. Então, pai, faça os próximos exames. Faça os próximos exames dele. E quando tiver os exames novos, que ele não tem mais nada, você nos procure para dar o testemunho, tá bom? Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Diga comigo: dedicação e compromisso. Salmo 92, 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Diga comigo: permanecer. Então são essas 3 coisas que você precisa anotar hoje, que para a profecia de Deus cumprir na sua vida, número 1, você tem que ter fé e dar o teu passo de fé, fazer a sua parte. Posso falar uma palavra que é sinônimo de fé, para você entender? Risco. Risco. O pessoal fala: ai, pastor, o senhor vai assinar isso? É arriscado. Então é fé. Ah, pastor, vamos comprar algo de 10 mil e tem 100 mil na conta. Não é fé. Porque tem que comprar e acabou. Fé é quando você precisa que Deus haja, ou senão tudo vai dar errado. Diga comigo: fé é quando ou Deus aparece ou vai dar tudo errado. Quando Davi enfrentou Golias, ou Deus agia ou ia dar muito errado, né, irmão? Número 2, diga comigo: compromisso com o reino. Ou seja, se a tua busca é pelo reino, as demais coisas serão
acrescentadas. Se a busca da profecia, ela tem teor egoísta, ela não vai se cumprir. Mas se a busca da profecia tem um teor de ser uma bênção na vida dos demais, então a profecia vai se cumprir. Porque você não está preocupado contigo, você está preocupado com o reino. Você não está dizendo, Senhor, me faz mais rico para mim ser mais rico. Não, Senhor, me prospera para eu poder ofertar mais, dizimar mais, dar mais volta, mais semeadura, enviar mais missionários, dar mais cestas básicas. Aí Deus fala, então eu vou cumprir a profecia, porque o compromisso dele é com o reino, abençoar vidas. Pergunte para mim, pastor, por que Deus abençoa? Deus abençoa para você ser uma bênção. E número 3, diga comigo, permanecer. Volta lá, ó. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma árvore, para ela dar fruto, florescer, ela só precisa estar bem plantada. Hoje o Rony, o nosso segurança aqui da igreja, trouxe umas nozes para mim, que caiu da árvore aqui da frente, umas pecans, umas nozes deliciosas aqui na frente aqui da igreja, aqui na porta da igreja. E eu comi, foram acho que 3 ou 4 que ele me deu. Faz umas semanas que tá frutificando. Sabe o que a gente fez para essa árvore frutificar? Sabe quantas vezes a gente regou ela? Nunca. Ela só precisa estar plantada. Ou seja, Deus só frutifica quem está plantado nele, na palavra dele, na vontade dele, na casa dele, no lugar aonde Deus te colocou. Quem já viu bonsai? Sabe qual que é o segredo do bonsai? O diabo ama fazer bonsai. Não que o bonsai da tua casa é do diabo, não pode ter, é lindo. Eu acho a coisa mais linda. Mas o diabo, ele faz bonsai. Porque para o bonsai ficar pequenininho, tem que cortar as raízes. Está aqui o nosso jardineiro e paisagista profissional, Alexandre, que faz o paisagismo da igreja. Vocês já viram que lindo que é aqui? É o Alexandre que faz. É assim ou não é? Corta a raiz e não cresce, corta a raiz e não cresce. Por isso que tem gente que não cresce, porque fica pulando de igreja em igreja, de ministério em ministério, e não tem raiz em lugar nenhum. Quem está entendendo? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. De vez em quando eu vejo alguns irmãos, nossa, eu tinha até esquecido, olha esse irmão. Então, pastor, que eu estava desviado, agora voltei. Não deu tempo de florescer, arrancou, planta de novo, arranca. Pega uma árvore e faz isso, arranca e planta, arranca e planta, arranca e planta, arranca e planta. Vai ver quanto tempo ela vai durar e se ela vai dar fruto e se ela vai crescer. Fé, diga amigo, fé. Compromisso com o reino e permanecer no lugar que Deus me plantou. Agora, aqui em Balneário, já passou vários ciclones que arrancou telha da igreja. Quem estava aqui nessa época? Pastora Isa, coitada. Ela morava aqui na igreja com o pastor Dan. Chovia em cima da cama deles, assim, foi a coisa mais horrorosa. Graças a Deus, agora Deus honrou eles, estão morando no apartamento deles. Mas eles que pagaram o preço morando aqui na igreja, quantos anos? 2 anos.
Agora, olha que interessante. Já passou ciclone. E essa árvore continua? Já passou frio, já passou calor, já passou vento, já passou ciclone, já passou enchente, já passou tudo. E a árvore continua de pé, plantada. Só permanece quem tem raiz profunda. E aí vem as tempestades. E vem e pega a gente assim. Tempestade. Decepção. Desânimo. Tempestade. Falaram mal de mim. Tempestade. Não tem dinheiro. E bem no dia que eu tenho dinheiro, o pastor fala de dinheiro. Tempestade. Briguei com o irmão lá do GC. Tempestade. Eu vou sair. Tempestade. Mas eu tenho raiz. Tempestade, pequei, fiz errado, mas não vou sair. Deus honra mais até aquele que comete erro, mas que permanece, que o que acha que nunca erra, mas não permanece. Pior erro que você pode cometer é não permanecer. Tem gente que tem um hábito diabólico, o hábito de chutar o pau da barraca. Às vezes você vem de uma família desestruturada, onde teus pais brigavam, saíam de casa. Teu pai e tua mãe tiveram vários casamentos. E você falou, é normal. Chuta o pau da barraca e começa de novo. Deu errado aqui, chuta o pau da barraca. E isso se tornou um hábito. O dia que ficou ruim, chuta o pau da barraca. Mas o dia que ficar ruim, esse é o dia de permanecer. Quando vem as piores crises nos casamentos e os dois permanecem, é quando o casamento fica mais forte. Quem já é casado aqui há mais de 10 anos, levanta a mão. Já passou por crise? E agora, ficou mais forte? Eu profetizo que todas as crises que você está passando não vão te destruir. Só vieram para te fazer mais forte. Só vieram para te fortalecer. Só vieram para te amadurecer. Só vieram para te polir. Só vieram para te afiar. Só vieram para te fazer mais forte. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Irmãos, vamos ser realistas. O Deus já deixou na natureza as coisas. Tem 4 estações, sim ou não? Tem primavera, tem verão, tem outono e tem inverno. A vida é assim. Se você acha que vai viver uma eterna primavera, tu está errado. Tudo vai ter altos e baixos. Inclusive o ministério. Inclusive o teu tempo na igreja, inclusive o teu GC, inclusive, muita gente chega na igreja aqui, uau, que é um sonho trabalhar na igreja com o apóstolo Pedro Medina. Os que trabalham aqui façam assim, vem para ver. Nossa, que lindo fazer a obra de Deus. Qual que é o teu sonho? Estar a tempo integral na obra. É lindo. Você vem para ver. Ora para Deus, Deus vai te dar isso aí. É lindo, tem momentos maravilhosos.
Tem momentos gostosos, tem momentos que a gente fala assim, uau, é tão gostoso estar a tempo integral. E tem hora que a gente fala assim, apóstolo, me segura que eu quero matar alguém hoje. É lindo, mas tem os invernos. Tem hora que a gente fala assim, meu Deus, eu não sei por que eu fui aceitar esse cargo. Eu não sei por que eu fui aceitar ser líder de GC. Alguém falou, eu não sei porque que eu fui aceitar ser a financeira da igreja. Bom, orem pela Sônia, irmãos. Vamos dar um aplauso pela vida da Sônia. Essa mulher, não sei, meu Deus, o que passa na... Deus guarda essa filha. Irmão, você já imaginou ter que administrar bilhões de dólares? Recebe? Quem crê? Essa igreja vai tocar 50 nações. Permanece. Tá ruim? Permanece. Tá difícil? Permanece. Falaram mal de você? Permanece. Não tá com vontade de ir no culto? Vai assim mesmo. Não dá vontade de levantar a mão? Levanta a mão. Não dá vontade de dar glória? Dá glória. Vai assim mesmo. Vai sem vontade. Prega sem vontade. Ora pela pessoa sem vontade. Aconselha sem vontade. Você começa a ser uma pessoa madura quando você agora não faz as coisas mais por sentimento, você faz elas por convicção. Irmão, Paulo foi apedrejado, foi dado como morto. Aí pegaram Paulo, tiraram as pedras de cima dele, porque no tempo da Bíblia eles apedrejavam, e depois amontoavam as pedras em cima da pessoa, ela já ficava soterrada debaixo das pedras. E aí Paulo foi dado por morto. Se não morresse na hora, morreria por estar soterrado debaixo das pedras. Aí os discípulos vão de madrugada lá, tira Paulo, coloca ele numa cesta, coloca ele do outro lado da muralha, levam ele para outra cidade. Dá uns 2, 3 dias, Paulo começa a pregar tudo de novo. Você acha que ele estava com vontade? Ai, que vontade de pregar. Todo moído de pedrada. É que Paulo já não pregava mais por sentimento, ele pregava por convicção. 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 Não é sentimento. A fé não é sentimento, é convicção. Convicção de chamado, convicção do que Deus falou para você. Permanece, permanece, permanece. Não termine o teu casamento, não chute o pau da barraca, não saia da tua igreja, não largue o seu cargo. Permanece plantado, porque você vai frutificar. Normalmente, por experiência de vida, eu só coloco pessoas em cargos importantes na igreja depois que elas já passaram por algum inverno na igreja. Como assim, pastor? Paulo diz na Bíblia, não impõe as mãos precipitadamente. Porque tem muito crente Coca-Cola. E acaba o gás rapidinho. E dá um fruto rápido. Passou 3 meses. Cadê aquele irmão? Ah, desanimou. Eu fico olhando. Será que esse aí já passou algum inverno aqui na família do reino? Então ele está pronto para ser promovido. Por quê? Porque ele não está ali por sentimento. Ele não está ali porque ele está sentindo. Ele está ali por convicção. Não, você acha que isso aqui é um mundo da fantasia? Igreja é a coisa mais séria do mundo, irmão. Porque nós estamos falando de vidas que vão para o céu ou para o inferno. Nós estamos falando de guerra espiritual. Você acha que isso aqui é uma brincadeira? Isso aqui é um palco. Isso aqui não é um palco. Isso aqui é um altar.
Isso aqui é um altar. E ai de vocês tratar isso aqui como palco. Por isso que a unção está aqui. Porque você olha para eles, você vê em todos eles santidade, unção. Não é um palco. Igreja não é um lugar de caça-talentos. Igreja é um lugar de gente que permanece. Permanece. Quando está tudo ruim, permanece. Quando você não quer, permanece. Quando você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso disso. Permanece. Desistir sempre é mais fácil. Mas eu nunca vi alguém que desiste bem sucedido. Eu nunca vi alguém que desiste ser aplaudido. Eu nunca vi alguém que desiste ser promovido. Não desista. Tem gente que eu faltei um domingo, já queria desistir. O pastor nem veio, então... Meu filho, se a tua vida com Deus depende de eu pregar no domingo, tu tá lascado. Meu Deus. Imagina. Daqui a pouco é 50 nações, eu vou ter que viajar bastante, você não. E você vai fazer o quê? Diga, amigo, permanecer. Eu sinto que nós estamos entrando numa temporada maravilhosa da família do Reino. Eu sinto... Olha só, é o 7º ano. 7 já fala de algo diferente. Vamos fazer... O CIES é o aniversário de 7 anos da família do Reino. Nós nunca fizemos um evento como esse. Nunca trouxemos os profetas tudo junto num evento como esse. A igreja está entrando numa temporada nova. Estamos crescendo, estamos desenvolvendo novos líderes. Tem gente boa chegando de fora para morar aqui, só para congregar com a gente. Estamos negociando terreno. Estamos prontos para comprar. Estamos prontos para fazer tantas coisas. E você faz parte dessa história. Deus vai abençoar você. Deus vai prosperar você. Deus vai honrar você. Aleluia. Fique de pé nessa noite poderosa.